Buenas tardes. Cheguei. Vamos lá, minha gente. Tava tão envolvida num assunto aqui que eu me atrasei. E eu acho que não fiz o evento Não fiz o evento no LinkedIn. Deixa eu fazer a rapidez aqui. Tô bem desorganizada essa semana. Não dá pra se ter tudo na vida, né? A gente faz o que dá. E às vezes não dá muito. Deixa eu me organizar aqui. Deixa eu fazer a live rapidinho lá no LinkedIn. Oi, Alexandre. Seja bem-vindo. Olá, Juaco, como estás? Rodrigo, bem-vindo. Tô abrindo agora, gente, o LinkedIn tinha feito evento. Fiz a postagem, até vou confirmar, mas acho que fiz. E o LinkedIn ficou. Boa tarde, Rodrigo. Rafa, bem-vindo. Melzinha. Vamos chegando, gente. Essa semana eu tô tirando tudo da frente. Vai dar trabalho, né? Ai, como é que é? Só coisei o propósito, quem suporta o processo. Mas, meu Deus do céu, o processo precisa passar por cima da gente da ré. Acho que não, né? Mas beleza, tá postado no Insta, no feed, o resuminho da conversa de hoje. Tô no LinkedIn em áudio, no Instagram em vídeo. Bem-vinda, Dani. Bem-vinda, Lore, no Insta. No Insta, mariana.gaida, tá? Dani, se quiser me encontrar por lá também, tô em vídeo, no Insta. E hoje a gente vai falar de back-end. Ontem falamos de... Segunda-feira falamos de todo o processo de desenvolvimento de software. Falamos de front ontem. Hoje a gente vai falar de back. Mas eu vou falar de novo daqui uns dias. A gente vai falar de framework, a gente vai falar de linguagem de programação. E vai longe que o nosso assunto. Oi, Rafa, seja bem-vinda. Tô no LinkedIn áudio, no Instagram em vídeo, tá? E hoje, 7 de novembro, a gente vai falar sobre back-end. Ontem eu expliquei para vocês a diferença do back e do front. E falei do front em relação ao designer. Qual é a diferença do front para o designer. E aí hoje a gente vai falar de back. Então, o front faz tudo que é visual, tudo que o usuário do site ou do aplicativo enxerga. O back faz o bastidor, faz o que está por trás para fazer as coisas do site ou do aplicativo funcionarem. Bem-vindo, Tom. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu preciso que vocês tenham essa visão. Oi, Lu, seja bem-vinda. De que a grande diferença do front e do back, os dois são super técnicos, tá? Porque o front ele vai garantir cores, experiência do usuário, tudo que é interface, tudo que o usuário enxerga. E o back vai fazer o código por trás para aquelas coisas que o front colocou lá funcionarem. Quando o cara aperta no botão azul de avançar, tem que ir para a próxima tela. Para ter a próxima tela, o front fez a tela e o back fez a programação por trás, o código-fonte, para que a aplicação recebesse esse comando, avançar, e isso fosse para a próxima página. Isso são linhas de código, tá? São linhas de código. Aí os códigos têm barra, command, aí entre aspas, avançar. Aí quando clicar no avançar, e aí esse botão ele também tem um código, uma identificação, é esperado que faça o quê? Vá para a próxima página. Aí tem uma série de comandos lá, uma série de coisas que esse programador escreve. Quer ver? Vou até fazer um teste aqui com vocês, ó. Vou entrar no chat GPT.
escreva o código para uma aplicação de software para um botão de avançar. Vamos ver o que ele vai me dar. Para criar um botão avançar em aplicação de software, vamos implementar um exemplo básico em HTML, CSS e JavaScript, que foi o que eu falei para vocês ontem, que são as três principais linguagens de programação para quem quer aprender front-end. Este código cria o botão e define uma função de avanço, que pode ser usada para navegar para a próxima página ou realizar uma ação dentro da aplicação. Aí ele botou assim, HTML e CSS. Primeiro vamos criar o botão com HTML e estilizar com CSS. E aí ele botou lá, esse símbolo triangular, exclamação, doctype HTML. HTML, linguagem inglês. Lang igual em EN entre aspas. Head, meta, char7, UTF-8. Aí ele trouxe aqui um monte de coisa numa telinha preta, que é o código HTML para um botão avançar. Simples assim, tá? Simples assim. Daniel, seja bem-vindo, que bom te ver aqui. Leandro, Marquese, Gabriel. Vamos chegando, gente. Existe uma grande revolta de mercado de programadores que estão usando o ChatGPT para programar. Mas, gente, é a mesma coisa que dizer assim, não pode fazer o cálculo, tem que usar, não pode usar calculadora, tem que fazer o cálculo. Mesma coisa. Então, vai ter, eventualmente, aplicações que vão demandar um conhecimento bem maior do que o ChatGPT pode dar. Mas tem muita coisa hoje que o ChatGPT pode programar. Um código HTML no botão avançar, deixa o ChatGPT fazer. Tá? E é tão fácil quanto o que eu fiz aqui com vocês agora. Aí o ambiente em que vocês vão copiar esse código e colar para realmente o botão, aí é outro assunto. Mas o código em si, HTML e CSS é front. Isso aqui é linguagem de programação de front-end. Então, o front também tem linguagem de programação, tanto quanto o back. Só que no caso, são coisas diferentes. O front é para interface, é botão, por exemplo. E o back, eu dei o exemplo na segunda-feira de um software de agendamento de reuniões. Agendamento de reuniões tem que ter uma integração do software com a agenda do Google, das pessoas que a gente vai fazer o agendamento. Para ter essa integração tem que ter um back-end, porque isso é o bastidor. O bastidor é integração entre a interface que o front-end fez e o Google Calendar. Isso é back, daí é outro código, é outra programação e é outra linguagem de programação. Quais? Vamos começar por aí? Primeira dica? Dica para quem quer trabalhar com back. Aprenda uma linguagem de back-end como Python ou JavaScript. A gente falou, inclusive, sobre JavaScript ontem. E aí ele colocou entre parênteses Node.js. Node é uma linguagem de programação, um framework originado em JavaScript e por isso é Node.js. Python e JavaScript e Node são algumas das principais linguagens de programação utilizadas hoje para back-end. E aí tem várias outras, legadas, Java, por exemplo, né? Que a gente vai se aprofundar mais em outro dia. Hoje eu quero dar a visibilidade geral para vocês de back-end. Nas próximas semanas a gente vai se aprofundar nas linguagens de programação. Segunda dica, pratique desenvolvendo uma API simples e testando-a em um projeto pequeno. O que é a API? Stands for. Eu sempre me engano. Application Programming Interface. É uma integração, como eu dei a ideia, o exemplo aqui, da integração entre Google Calendar e o site um site de agendamento de reuniões. A integração entre essas duas plataformas é feita por API. Tem duas formas de fazer integração. Integração nativa ou integração por API.
A API nada mais é do que um código que o Google Calendar, por exemplo, oferece lá dentro da base deles para desenvolvedores. Eles oferecem um código que tu pode conectar automaticamente, através da API, o teu site com a solução do Google Calendar. Isso se tornou muito popular nos últimos anos, porque o que o Google Calendar, o que o Google quer é mais gente usando as suas ferramentas. Então, eles facilitaram para quem é programador divulgar esse código que o back-end vai automaticamente colocar lá na programação e conectar o seu software com a ferramenta do calendário do Google. Hugo, seja bem-vindo. Eric, Felipe, Samuel. Vamos chegando, gente. Ludmila no LinkedIn. Lud, tô no Instagram em vídeo também, tá? Mariana.gaida, se quiser me encontrar por lá. Beleza, gente, ficou claro? API, conceito de API é um código, tá? É um código que é conectado com o código-fonte do software para garantir que essa ferramenta possa ser usada. Gente, tudo hoje é baseado em API. É difícil ter que fazer uma integração nativa, que a gente chama, que é pegar o código e outro código, e aí pede a permissão e não sei o que lá, tudo. Todas essas grandes ferramentas, Google, Mercado Livre, eu falo do Mercado Livre porque eu trabalhei lá, né? Google, Mercado Livre, Amazon, todas as grandes ferramentas que a gente usa para trabalhar com tecnologia, tem API aberta que a gente chama. É só entrar no site deles lá, aí tem lá a base do desenvolvedor, tem até o nome, Programming Something, sempre uma base do desenvolvedor. E tem a biblioteca com todas as APIs lá. Com todos os códigozinhos que esse desenvolvedor vai pegar e vai conectar com a sua ferramenta. Aberto, livre, tá? Então, pratique desenvolvendo uma API simples e testando em um projeto pequeno. Como eu falei aqui, agendamento de reunião. Aí pega a API do Google Calendar, joga lá dentro do teu código, tu vai ter a disponibilidade de agendar reuniões e conectar diretamente com o Google Calendar. Sabe quando a gente compra ingresso? Ingresso de qualquer coisa. E ele oferece assim, ó, quer adicionar esse evento na sua agenda? Aí ele abre lá, Google Calendar, Outlook, não sei mais o que. API. API. Simples assim, tá? Terceira dica, estude conceitos de banco de dados relacionais e não relacionais para entender o armazenamento de dados. Fundamental para quem é back-end, gente. Aí a gente acha que dados é só cientista de dados, engenheiro de dados. Todas as áreas dentro de TI, até o RH, trabalham muito com dados. Eu tenho, inclusive, hoje de tarde uma reunião sobre indicadores, que tá super difícil porque as informações para eu compor esses indicadores estão cada uma num canto, cada uma num lugar. E eu preciso concentrar isso para ter métricas da área de RH. Eu tô com dificuldade porque a gente não tem software, então tudo é muito artesanal. E para back-end, banco de dados relacional e não relacional, a gente tem o que a gente chama de SQL. Vocês vão ouvir muito falar em banco de dados SQL ou MySQL. SQL significa SQL, que é dados em sequência. SQL, tá? Sequência. Vocês entenderem como é que os dados são armazenados é fundamental para vocês desenvolverem a solução. O que a gente está falando em dados aqui no nosso exemplo do agendamento de reunião? Primeiro tem o login do usuário, que a gente cria lá, marianagaida@gmail.com. Aí tem que botar a senha lá, conecta, às vezes oferece por Google. Isso já cria um dado, que tem que estar num banco de dados. Aí vai ser um banco de dados de usuários, que vai ter o nome, o e-mail, o não sei o que lá, e tem as informações lá que cada software, cada aplicação vai ter a sua lista de dados. Isso já criou um banco de dados do usuário. Aí a gente tem o banco de dados das reuniões agendadas. Aí a gente tem o banco de dados das reuniões reagendadas, dos cancelamentos de reunião, entendeu? Tudo que for feito dentro da aplicação vai gerar uma entrada. Uma entrada é um registro vai gerar um dado, um registro dentro desse banco de dados. Então, entender de banco de dados é fundamental, porque aonde que esses dados
Voltou o Instagram, gente? A internet aqui anda um lixo. Até me perdi. Por que é importante vocês entenderem de banco de dados caso vocês queiram trabalhar com back-end? Porque aonde que esse dado fica? Na nuvem, na cloud. E o que é essa nuvem? O que é essa cloud? Também vou me aprofundar em outro dia, mas já vou dar uma visibilidade para vocês. A informação sai do meu computador, é jogada através da internet para um satélite, bate no satélite e é jogada no que a gente chama de servidor, que são computadores imensos ao redor do mundo, que pegam essa informação, fazem um registro, gravam essa informação e manda para outro satélite, desse satélite vai para outro servidor, e esse processo de ficar indo e voltando e batendo no satélite, indo para outro servidor e batendo no satélite, a gente chama de redundância. A redundância garante que se queimar o servidor lá na Bélgica, vai ter um servidor lá na Rússia com a mesma informação e a gente não perde a informação. Para ter a redundância e ter segurança do dado, tem que pagar. Quanto maior o banco de dados, quanto maior o volume de dados, mais servidor a gente tem que pagar. Nas empresas de tecnologia, hoje a gente tem os dois primeiros grandes custos, um é pessoas e em segundo lugar é servidor. É caríssimo. Quais são os servidores que a gente tem disponíveis? Quais são as clouds, os servidores que a gente tem disponível no mercado? AWS da Amazon, GCP da Google e Azure da Microsoft. Esses são os três principais servidores que a gente tem no mercado hoje. E aí tem empresa que tem multi-cloud, que para ter mais segurança ainda, tem o código fonte, os dados e o banco de dados e tudo mais no GCP da Google e no AWS da Amazon. Tudo isso custa dinheiro. Para o back-end ser um bom profissional, ele tem que otimizar recurso. Então, quanto menos recurso ele investir, mais eficiente vai ser o trabalho dele. Para ele otimizar recurso de servidor, ele tem que entender do banco, entender de cloud, entender desses três servidores que eu comentei, que são os mais comuns, e ele tem que fazer um bom trabalho para ter o dado certo e ao mesmo tempo não gastar muito com o servidor. Por isso é muito importante que vocês entendam o conceito de banco de dados relacional e não relacional. Para algumas coisas o banco de dados tem que ser relacional, para outras não, relacional já resolve. Então tem que ter um conhecimento técnico para tomar uma boa decisão ou fazer uma boa recomendação para a empresa. Mas tudo se baseia em armazenamento de dados. É muito frustrante para o usuário fazer o agendamento da reunião e aí entrar na agenda e a reunião não está lá. E por que a reunião não está mais lá na agenda? Porque não houve um correto armazenamento de dados, a informação se perdeu. Vocês já foram em repartição pública? Que a pessoa fala assim, o servidor está fora do ar. Às vezes é desculpa, né? Mas por que às vezes o servidor está fora do ar? Porque não foi feita uma boa gestão desse servidor. A informação se perdeu, paga pouco, né? Tem pouco dinheiro para investir em servidor. E aí o que acontece? Fica indisponível. O servidor desconecta a aplicação ali por um tempo e o sistema fica fora do ar, fora da nuvem. Está indisponível, não tem como acessar. Horrível, frustrante, péssimo para o usuário. Então, ser back-end não é só ficar na tela preta, digitando código ou pedindo para o chat GPT, que nem eu fiz aqui com vocês, fazer o código, copiar e colar lá e fazer funcionar. Fazer uma gambiarra lá, um puxadinho, bota um código de um jeito, um código de outro. Tem que ter documentação. Documentação é registrar tudo que eu fiz. E aí eu botei aqui um código em HTML, CSS, para garantir que o botão avançasse na página e tal e tal. Documentação é fundamental. Gestão de recurso é fundamental. Entender de banco de dados para tomar uma boa decisão sobre banco de dados e onde é que eu vou armazenar isso, em qual servidor, fundamental. Comunicação com os outros times. Para o back-end trabalhar, ele tem que ter a página, ele tem que ter a tela. Quem é que faz a tela? O front. Então tem que ter uma boa comunicação com as pessoas
de quem esse back-end depende e com as pessoas que dependem do trabalho desse back-end. Tudo tá conectado. Ficou claro o back-end para vocês, gente? Acho que deu pra gente explorar. Fiz um mexidão aqui. Peguei tudo que tinha na geladeira e entreguei, tá? E aí, nos próximos dias, a gente vai se aprofundar mais em Python, em JavaScript, em API, em banco de dados relacional e não relacional. Fiquem comigo pra gente ter essa visibilidade dos próximos conceitos que eu vou trazer, beleza? Amanhã a gente vai falar sobre... Já confiro aqui. Amanhã a gente vai falar sobre... Vamos começar a falar sobre linguagem de programação. Web, mobile, dados. Vamos falar sobre como praticar cada linguagem. E vamos falar sobre a importância de ter calma. Uma linguagem por vez. Tentar aprender tudo de uma vez só não vai dar certo. É igual aprender vários idiomas, gente. Linguagem de programação é igual vários idiomas. Se tu tentar aprender espanhol e italiano ao mesmo tempo, vai dar um nó na cabeça. Até porque espanhol e italiano são idiomas que têm uma origem parecida, e aí tem muita palavra que se parece, mas que na verdade tem um significado completamente diferente. Português é a mesma coisa. Português é um dos idiomas mais difíceis de aprender. Linguagem de programação não é a mesma coisa. A gente tem a mesma dificuldade com linguagem de programação. Então eu preciso que vocês estejam aqui comigo para vocês fazerem boas escolhas do que vocês vão investir o tempo e o dinheiro de vocês nos próximos passos de carreira de quem quer trabalhar com TI. Fechou? Chega por hoje, em 7 minutos eu tenho entrevista. Como sempre, um prazer imenso estar com vocês. E a gente se vê de novo amanhã, 13h, pra gente fechar nossa primeira semana da temporada sobre tecnologia, começando o assunto sobre linguagem de programação. Vou esperar vocês aqui. Obrigada, gente!